Então, continuando aqui, né, nós falamos já sobre esse início, né, da Grande Fraternidade Branca, falamos sobre o primeiro raio, que é o raio azul, e agora a gente continua falando sobre o raio dourado, né? A minha ideia era que a gente conseguisse falar um pouquinho, pelo menos, sobre dois raios por vez, né? Mas como eu não consegui montar muita coisa hoje, elaborar muita coisa, nós vamos falar do raio dourado. E Ana, se você quiser complementar com alguma coisa, você, o Pedro, ou qualquer pessoa, né? Se quiser aprofundar alguma questão, fica bem à vontade, tá? Vamos lá. Minha internet está um pouquinho instável. Toda hora aparece uma mensagem aqui. Se vocês não me ouvirem, vocês me avisam. Bom, então falando aí do segundo raio, desculpa, que é o raio amarelo dourado, né? Esse raio amarelo dourado, quem exercia a função, né, de Chohan desse raio, de coordenador desse raio, era o mestre Ascenso Kutumi. E aí ele foi promovido, vamos dizer assim, né, instrutor do mundo, junto com o mestre Jesus. Depois passou a cuidar desse raio o mestre Lanto, né, sucedendo aí o mestre Kutumi, que também foi elevado a instrutor do mundo, então ele também se interessa pela Terra e pelo nosso planeta e continua ajudando, né, os seres encarnados aqui e desencarnados também. E o mestre ascensionado Confúcio é o atual diretor desse raio, né, que é um raio que a gente já liga, né, a questão aí da sabedoria, do discernimento, do estudo, né, um raio muito direcionado aí aos professores, aos ensinamentos, às pessoas de coração compreensivo, às pessoas que buscam o entendimento das coisas, né. Então, esse segundo raio, né, como eu falei, o Chohan é o mestre Confúcio, complemento divino é a Leires Souchi, os arcanjos Jofiel e Constância, e os Elohims Cassiopé e Minerva. Esse segundo raio é o raio do educador, do professor, né, daqueles que ensinam, daqueles que transmitem conhecimento, né, até 1956, né, quem cuidava desse raio era Kutumi, até que ele foi elevado à categoria de instrutor do mundo. Esse segundo raio, né, o raio azul, amarelo e dourado, eles têm relação com essa chamatrina, né, que nós falamos no nosso último encontro. Então, o raio dourado ele corresponde a essa pétala dourada, né, da nossa chamatrina, mas simbolizando mesmo esse aspecto do Filho, da Santíssima Trindade, né, daquela Trindade, quando eu falei lá da criação, né, de tudo. E ele irradia os atributos da sabedoria interior. É uma sabedoria que não passa só pelo nosso intelecto, mas passa por uma compreensão divina, né? É uma iluminação, a ausência do ego, né? Quando a gente consegue compreender de uma maneira que transcende tudo aquilo que a gente imagina e que a gente supõe aqui, de acordo com as nossas críticas, com os nossos julgamentos, com a forma como a gente vê o mundo, né? Tirando esse ego, né? Então, o segundo raio, ele vai trabalhar exatamente isso, a nossa iluminação, nosso processo de compreensão das coisas, de nós mesmos, a nossa sabedoria interior, para que a gente consiga ascender, para que a gente consiga se iluminar. Então, o raio dourado, amarelo dourado, é essa energia crística, né, que rege todo o processo do homem, né, esse processo iniciático do homem, né, e a ciência unindo isso tudo, né, para que tudo esteja ali dentro de uma sabedoria que é única, que é a sabedoria divina. Então, pela influência desse raio, né, que nós reconhecemos que toda a sabedoria que nós precisamos é através desse raio que a gente percebe que a nossa verdadeira sabedoria está na nossa divina presença, que é essa centelha que habita o nosso coração. Então, quando a gente começa a entender isso e aprender a escutar, né? A escutar essa voz interior, né? A silenciar a voz do nosso ego, a voz daquilo que está fora, dos nossos pensamentos acelerados. Quando a gente consegue acalmar, né? E entrar em conexão com essa voz interior, a gente consegue começar a perceber essa presença divina se manifestando em nós. Então, que são as nossas intuições, né? Então, vem daí a verdadeira compreensão dos semelhantes e a consciência crística que ama incondicionalmente, né? Quando a gente diz que a gente ama o outro como ama a si mesmo, amar ao próximo como a ti mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas, quer dizer
Quando eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu amo tudo sobre todas as coisas, no sentido de que eu faço parte de todas essas coisas e todas essas coisas fazem parte de mim. Eu tenho um sentimento de unidade, de estar com o todo. Então, é uma sabedoria que transcende tudo isso que a gente imagina de intelecto, de racional, de só inteligência pela inteligência. Não tem a ver só com isso, apesar de ser um raio que vai cuidar dos professores, dos educadores, né? Gisele, Oi, Ana. esse raio ele é muito importante porque, na realidade, o nosso sistema solar e a nossa galáxia são do segundo raio. Quer dizer, é exatamente o segundo raio que formula o plano perfeito, que formula toda essa unidade, perfeição que existe na nossa galáxia e no nosso sistema solar. É por isso que eles pertencem ao segundo raio. E esse segundo raio, ele é que quem segundo raio ou trabalha um pouco esse segundo raio, ele vai transmutando o conhecimento em sabedoria, porque o conhecimento é a ciência da matéria e a sabedoria é o conhecimento, é a ciência do espírito. Enquanto o conhecimento você analisa, você separa, você diferencia, divide, é ligado ao intelecto, já a sabedoria é algo sintético, subjetivo, é intuitivo, você vai na essência das coisas, por isso que é a ciência do espírito. Então, quem trabalha com esse segundo raio vai transmutando o conhecimento em sabedoria, nutrindo dentro de si a vida crística, tá? Ele, em cada discípulo que trabalha o raio amarelo, dourado, ele vai desenvolvendo esse lado crístico dentro de si, né? Então, e que é importante a gente, e principalmente a prática disso, né? Não só o conhecimento, mas a prática, né? Porque a sabedoria está ligada à prática em si do que você conhece, né? Muito bom. Então, vamos lá. Bom, então as pessoas que são regidas por esse raio, né, são pessoas que se esforçam para aprofundar os conhecimentos, para entender mais sobre a natureza humana, sobre o universo, né? Geralmente podem atuar como professores, instrutores, são os buscadores da verdade, da luz, né? Possuem discernimento, são compreensivos, amorosos, tolerantes, buscam escutar outras pessoas ou estão em processo de estudo, né? Então, os atributos desse raio, como a Ana falou, são a sabedoria, a iluminação e a consciência crística. É despertar essa consciência crística mesmo para superar esse conhecimento material e passar para a sabedoria, né? Exatamente o que a Ana disse. O dia da semana é segunda-feira, o chakra da coroa, o templo da precipitação do raio dourado. Fica no coração das montanhas rochosas, no oeste dos Estados Unidos, na América do Norte. A música do segundo raio é a estrela vespertina, ou pode ser também tem uma outra. Ai, meu Deus, sumiu da minha cabeça agora. A serenata ai, meu Deus. Esqueci, Ana. Depois eu tento achar aqui. Schubert, acho que é Schubert, uma coisa assim. A tônica desse raio é a energia de Deus, que irradia os atributos crísticos da sabedoria, iluminação, discernimento, o desapego e a prosperidade, né? Então, a gente entende aí Deus em ação através de nós, né? Iluminando, trazendo discernimento, nos ajudando no desapego, né? A abrir mão, né? Daquilo que não faz parte da nossa verdadeira essência, para ajudar na nossa iluminação e na nossa sabedoria. É a chama dos iniciados, dos iluminados, daqueles que atingiram já o estado búdico, o estado de superconsciência, daqueles que venceram o mundo. Epa, vocês estão me ouvindo? Porque toda hora está aparecendo uma mensagem de que a minha internet está ruim. Não, estamos ouvindo bem. Então tá. Então, essa chama de todos aqueles que já conseguiram aí se elevar, né? Ascensionar, transcender todas essas dificuldades aqui da Terra. Então, ela requer dos seus discípulos a difícil tarefa de saber escutar e esperar, que é o que traduz sabedoria.
E que, para mim, eu acho que é realmente muito difícil essa tarefa, né? Nós vivemos num momento de muita ansiedade. Tá rindo, Pedro? É coisa séria. A gente tem uma ansiedade muito grande para que as coisas E, aconteçam para ontem. A gente tem uhum, dificuldade de esperar o tempo de Deus, o tempo das coisas. A gente tem pressa o tempo todo. Eu acho que nesse momento da Terra, em especial, nós vivemos um momento de muita ansiedade, né? De o tempo todo a gente está lá na frente, pensando lá na frente, ao invés de vivermos o agora. Acho que essa parte do raio amarelo é uma das que mais me tocaram, assim, no sentido de que mais me tocou, pessoalmente falando, né? Porque é difícil a gente ter uma escuta atenta para ouvir realmente o que está à nossa volta, né? Os sons, a natureza se manifestando, se organizando, harmonizando tudo, para que a gente esteja conectado com tudo que está acontecendo mesmo ao nosso redor. A gente não consegue ter essa percepção. A gente fica no automático, né? No acorda, trabalha, dorme, acorda, trabalha, dorme. De vez em quando tem um lazer, aí estuda, aí trabalha um pouquinho a espiritualidade, mas como fazer isso no nosso dia a dia, né? De silenciar um pouco a nossa mente, conseguir trabalhar essa escutativa de até intuitiva, né? Porque às vezes a gente reza, pede orientação, a orientação vem, mas a gente não consegue saber qual é a orientação, porque a gente não escuta, não presta atenção nos detalhes, né? Gisele, inclusive, isso que você está falando é muito importante, porque é um aprendizado que a gente vai ter que ter mesmo, que é o silêncio, para você poder a voz interna. Então, na medida que, por isso que é importante, que é um dos caminhos, né? Porque até o Buda, que é o, vamos dizer assim, o dirigente da grande fraternidade branca, ele também é do raio amarelo dourado, né? Uhum. Então, e a importância disso para você adquirir, aprender a escutar essa voz interna, né? E aí, conforme você vai fazendo esse silêncio e escutando essa voz interior, então ela é como se essa voz não deixasse margens à dúvida. E aí você vai procurando ouvir, ela vai se desenvolvendo dentro de você e vai criando um hábito, né, que vai sendo desenvolvido por todos os homens. E aí a gente aprender a ouvir essa voz interna é fundamental, porque essa voz interna é a voz do Cristo interno, que vem elevado acima dos nossos corpos inferiores. Dentro de cada um de nós temos esse Cristo, e nós podemos manifestar esse Cristo nas nossas vidas. A gente se concentre, como você falou ali muito bem, a nossa força seja concentrada com humildade, né? E concentre a nossa força nesse amor de Deus. Então, na medida em que você vai desenvolvendo, a tua intuição também vai ficando cada vez mais forte, né? Mas você tem que dar atenção a ela, né? Isso, alimentar, né, Ana? Assim, isso no sentido de também de confiança, né? De Exatamente. confiar, né? Porque Uhum. assim, eu estava pensando até sobre isso hoje. Essa dificuldade que a gente tem de silenciar os nossos pensamentos. E aí tem pessoas que têm um pensamento muito acelerado e não conseguem meditar, porque acham assim, eu não posso pensar para meditar. Não é isso, né? Não é isso. Você precisa praticar esse silêncio aos pouquinhos, colocando atenção na sua respiração, né? Começando a sentir, usar os sentidos, né? Os seus sentidos também para perceber o mundo ao redor. E eu acho que essa é a melhor forma, através da prece, né? Do silêncio, de você ter momentos de ficar em silêncio mesmo, de buscar dentro de você essas respostas, porque Cristo está dentro de nós, né? Esse nosso Cristo interno está dentro de nós e não fora, né? Essa consciência Uhum. está dentro de nós. Então, a gente precisa acessar isso, mas para isso a gente tem que confiar e realmente saber ouvir essa voz, porque não é tão simples. Então, a gente precisa trabalhar muito o raio amarelo dourado, acho que nesse momento, então, mais ainda.
E você está falando isso, e essa dificuldade de escutar é muito em função da nossa ansiedade, porque a gente está num mundo em que parece que o tempo está diminuindo, você tem muitas coisas para fazer, parece num tempo exíguo, né? O nosso dia de 24 horas, na realidade, de acordo com o efeito Schumann, você está tendo 16 horas. Então, você tem que botar muita coisa em pouco tempo, aí você fica ansioso, tem muita coisa para fazer, essa serenidade, né? Antigamente, parece que para você conseguir ser um discípulo, você tinha que ficar isolado num canto, você tinha que ficar meditando, buscando essa mestria longe do mundo. Agora não, o que eles dizem que, pelo contrário, você tem que se inserir na vida moderna, urbana, e você tem que ser capaz de doutrinar os seus corpos, no sentido de você buscar, vamos dizer assim, a mestria, o domínio da. Exatamente. E eu estava lendo, nada é coincidência, né, Ana? Há uns dias atrás eu li um livro da Monja Coen que se chama O Poder do Silêncio. Uhum. E é como se fosse uma autobiografia, mas bem simples, e ela falando um pouco aí o processo dela de se tornar monja, né? E justamente isso que você falou, dela conseguir ter esses momentos de silenciar e ouvir a voz de Deus, ouvir a presença divina, né, dentro dela, né? Ela chama de outra maneira, mas ouvir Deus, vamos dizer assim, né? Buda, sei lá, mas ter essa sabedoria no meio do caos. Exatamente. É você conseguir manter o equilíbrio e a harmonia num mundo conflituado como é a atualidade, Isso, né? isso aí. Isso representa você desenvolver um crescimento espiritual muito grande. Não é que você, às vezes você precisa se afastar, até para você poder conseguir mais disciplina interna, mas você tem que desenvolver isso agora nesse mundo e interferindo e nas suas relações, né? E até para a nossa qualidade de vida espiritual, porque a gente precisa viver num mundo material, não tem jeito, é a nossa experiência, né? A gente veio aqui para isso. Mas a gente precisa manifestar na matéria atributos do nosso espírito, né? Da nossa alma. Então, se a Uhum, gente também não tem tempo para essa conexão, como a gente vai fazer isso, né? uhum, São coisas que eu tenho refletido muito, porque se a gente deixar, às vezes até a própria negatividade usa também, né, esse acúmulo de tarefas e de falta de tempo para fazer com que a gente não cumpra também nosso propósito aqui, que a gente não consiga evoluir, para que a gente também não consiga ouvir essa voz da nossa presença divina para não desenvolver exatamente aquilo que a gente precisa. Então, eu acho que é uma tarefa muito difícil. Esse raio amarelo, ele vem para ajudar muito a gente, né? Nesse desenvolvimento. muito. Foi, assim, algo que mais me chamou a atenção, apesar de tudo, né? Mas que mais me chamou a atenção por esse momento. Bom, então, esse raio, né? Essa presença, né? É aquele que vem, é o raio que vem para nos ensinar, para nos doutrinar no sentido de fazer com que a gente encontre aspectos de sabedoria dentro de nós e a gente consiga exteriorizar isso, né? Então, aí tem uma pergunta, né? Como manifestar a chama dourada no meu dia a dia? Né? Eu fiquei pensando muito nisso. Eu falei, gente, como manifestar a chama dourada, né? Como? E ainda porque não é tão simples. Mas aí eu estava lendo e aí encontrei um trechinho assim. Quando uma pessoa está sob a influência positiva, né, desse raio da chama amarelo dourado, ela consegue desenvolver a capacidade de fazer escolhas iluminadas a partir da capacidade de olhar o todo, sem julgamento, sem precipitação. Então, desenvolve o raciocínio lógico, a força do pensamento, sem, no entanto, perder a capacidade de cuidar das emoções. Achei isso muito interessante, porque quando para a gente entender, né? Quando a gente julga, quando a gente é impulsivo, quando a gente age sem um discernimento diante das nossas escolhas, né? Quando a gente não pensa antes de fazer, a gente acaba em desequilíbrio aí dentro desse raio e acaba também trazendo complicações para a vida da gente, porque muitas vezes também a gente se dedica muito ao estudo, a leitura, o estudo, o aprendizado, a gente vai acumulando conhecimento material, vamos dizer assim, e a gente não tem tempo de internalizar isso dentro de todo esse outro contexto espiritual e colocar em prática, né? Fazer isso
fazer parte da gente de forma natural e transcendente, né? Fora da matéria. Então, assim, Eu encontrei também aqui, eu achei interessante, nessa transmutação do conhecimento para a sabedoria, que é alcançado através do raio dourado. Que uma das coisas é você sentir que existe o propósito da nossa existência é o serviço, entendeu? Você é um ser que está a serviço. Então, isso é algo alcançado através também desse raio dourado dentro de você, desenvolvido. Outra coisa é a colaboração consciente com os reinos da natureza, sejam animais, vegetais ou minerais. Você está sempre colaborando conscientemente, como se fosse você soubesse e participasse desse plano divino, né? Outra coisa é o controle da irritação, né? E assim como eles falam, a supressão ou o controle da irritação e também o cuidado com a preocupação, o medo, a dúvida e a autopiedade, que é o vitimismo, né? Tudo isso o raio dourado está trabalhando. O uso consciente, sem desperdício dos recursos do planeta. A aceitação no sentido do karma, como uma compreensão intuitiva, uma compreensão compassiva do outro, você ter compaixão do outro, né? Uma outra coisa que eles falam é o exercício da impessoalidade e da impassibilidade, quer dizer, você se tornar sereno, não se afetar tanto diante de situações externas. Você conseguir um contato mais com a tua alma, né? Você se desapegar e renunciar aos valores egoístas. Isso tudo, olha quanta coisa bonita o trabalho do raio dourado, né? É bonito, Ana, mas olha, eu vou te falar uma coisa. Foi hoje para montar esse pouquinho de coisa que eu montei foi muito difícil. E em muitos momentos eu parei para fazer uma oração, mas o que eu entendi, assim, posso estar errada, né? Que eu preciso trabalhar muito o raio dourado, por isso que estava tão difícil para mim. Todos nós, todos nós. Inclusive, outra coisa que ele falou também de você trabalhar esses desejos materialistas, você repensar a sua relação com os bens materiais e principalmente o sentimento de entrega confiante. Que se faça ao Pai a sua vontade na minha vida, né? Você saber que você você não está sozinho, que você está realizando um plano divino do Pai na sua vida. E isso é um manifestar também. Nossa, é muito bonito. Muito bonito mesmo. E assim, e muito importante que a gente conheça para que a gente consiga cada vez mais desenvolver isso, né? Em nós. E aí aqui cada raio, ele desenvolve determinados atributos. Quando você vai conhecendo os raios, você vê que nenhum é mais importante do que o outro. Por isso que você tem tantas encarnações. Em cada encarnação, você às vezes você é de um raio, você vai desenvolver mais o potencial de um raio, né? Porque na realidade você tem que, como mestre, você tem que estar dominando todos, né? Você tem que estar com a mestria disso tudo dentro de você, né? É verdade. Ô, Ana, com relação a nascer sobre um determinado raio, né? Eu já vi que assim, a gente determina isso de acordo com o dia da semana em que nós nascemos. É isso mesmo? Você sabe disso? Não é, eu acho que vai muito mais além. Eu também vai acho. muito mais além. Será que você nasceu na segunda-feira? Quer dizer, na realidade, todos os raios estão presentes todos os dias da semana. Isso que eu penso. Existe uma disciplina no plano etérico em que aquele raio, eles dirigem mais aquele raio para o planeta, especialmente na segunda-feira. No outro dia é outro raio. Quer dizer, cada dia da semana. Mas não é o fato. Será que você nasceu na segunda-feira e por isso você pertence ao segundo raio? Não. Repara, você tem características de segundo raio na medida que você é uma professora, é uma instrutora, é uma educadora, entendeu? Quer dizer, você tem características individuais que estão dentro desse raio. Daquilo que a gente precisa desenvolver nessa encarnação, né? E às vezes não é só de um raio, né? Você
também tem outros raios. Você é do dourado, mas também é do verde, ou tem outros raios que também são importantes, certo? É importante a gente falar isso porque tem algumas pessoas que me perguntaram depois do nosso estudo, como é que eu sei qual é o raio? Né? E aí eu sempre falo isso, da questão da intuição, de você se perceber e perceber suas características, né? Dentro de cada raio. Todos os líderes, os que estão em comando, já têm a tendência mais lá do raio, lá raio azul, Raio azul. né? Então, são essas características, esses atributos, né, de cada raio. Porque senão a gente coloca ali no dia da semana, eu acho também que isso não tem muita relação, não. É importante a gente observar essas características mesmo. Então, aqui falando, né, quando eu não estou harmonizado com os atributos, com as virtudes desse raio, né? Como a Ana falou, vem alguns aspectos negativos. Então, a gente começa a racionalizar demais, às vezes até se perder no próprio raciocínio, trabalha em excesso o poder mental, mas não trabalha as expressões de amor, né? As emoções o sentimento do amor. A gente tem muito conhecimento, mas não tem uma compaixão pelo outro, empatia, misericórdia, não é, de ter um olhar de cuidado, de amor incondicional pelo outro, né? Pelo planeta, pelos animais, pela natureza. E a gente tem visto tanto isso hoje em dia, né? A gente precisa exercitar muito aí esse equilíbrio do raio amarelo dourado. Isso que você está falando é ultra importante, Gisele, porque você não é nem os aspectos, é como dizer assim, num homem evoluído, o raio dourado vai desenvolver calma, perseverança, amor à verdade, intuição, paciência, todas essas coisas. O raio dourado, o amarelo dourado, é do amor-sabedoria. É a sabedoria unida ao amor, mas não esse amor humano. É um amor, para os mestres, amor é muito mais do que isso, né? E agora, quando você é um ser involuído, então você pode também estar ligado, manifestando o raio, mas se você é um ser involuído, você vai apresentar aí uma certa frieza, um distanciamento, esse egoísmo, às vezes essa valorização excessiva da parte intelectual, mas não conseguindo colocar essa amorosidade junto. Então, tudo isso são características importantes aí que você está mostrando. E aí, assim, em desequilíbrio, né? Vibrando aí nesse negativo quando a gente não desenvolve o raio em nós, né? A gente também tende aí à procrastinação, pensa demais, age de menos. Então, às vezes, a gente está tem pessoas que falam muito assim, né? Nossa, eu não tenho sonhos, eu não tenho vontade de fazer nada, eu não tenho motivação, eu não tenho ânimo. E aí a gente pensa assim, deve ser falta ali do raio azul, né? Da determinação, da coragem de ir lá, de fazer. E nem sempre é. Às vezes também é um desequilíbrio aí no raio dourado. Da pessoa conseguir um discernimento, de ter a sabedoria, de saber o que deve fazer e o porquê fazer, né? E aí... Eu acho muito interessante isso que você está falando, porque vamos dizer, isso, a gente esse entusiasmo, né? E entusiasmo essa é a parte etimológica do entusiasmo, é um ser cheio de telos, de Deus. É quando você está cheio de Deus é que você tem o entusiasmo, né? E isso é difícil, você às vezes está apático, ou está desanimado, ou está, né? E aí, quando a gente tem essa conexão com a sabedoria divina, né, com essa sabedoria amorosa, do amor incondicional, de entender, né, o que a gente veio fazer aqui, vamos dizer assim, né, com essa compreensão divina de que, às vezes a gente pensa, né, Ana, assim, muitas pessoas pensam, eu tenho um propósito de vida, eu estou encarnado porque eu tenho um propósito muito grande, eu tenho que fazer uma coisa grande para a humanidade, e a gente cria uma ilusão que está ligada altamente ao nosso ego de que você tem que fazer algo grande por quê, né? Por que eu tenho que fazer algo grande? Eu tenho que fazer a minha parte, né? Evoluir, né? E, consequentemente, fazer o bem, ajudar as pessoas e tal, ajudando os outros também a evoluir. Então, acho que essa sabedoria divina, ela traz muito isso, essa consciência
né? Essa é a sabedoria mesmo. A palavra já explica, né, Ana? Saber, né? Ter um saber que seja transcendente àquilo que a gente enxerga aqui no material, né? E eu acho muito interessante, por exemplo, que a luz é a essência de todas as partículas criadas em nós, é, todos os átomos nossos têm essa luz interior, né? Que é própria de Deus, vinda de Deus. E quando você visualiza a luz no interior de qualquer ser, seja animal, seja vegetal, seja um ser humano, você está ajudando, colaborando com a evolução desse ser humano. É legal você isso. Poxa, quando você quiser colaborar de alguma maneira, você imaginar ele cheio de luz, com luz, né? É. Ajudar na evolução dele. E aí também, é verdade, Ana, importante. E assim, tem uma outra questão, né, que é o perfeccionismo, né? As pessoas em desequilíbrio nesse raio acabam se tornando muito perfeccionistas, com isso se cobram demais, acabam cobrando demais o outro, né? Ou sempre encontram uma justificativa para não agir, se fazem de vítima, se colocam ali dentro se lamentando o tempo todo pela sua dor, aquilo que você falou, né, Ana, da vitimização, né? E Uhum. aí, ao invés de encontrar um meio, encontra uma desculpa, vamos dizer assim, né? A gente E encontra. aí é necessário, é importante trabalhar o raio dourado, né? Para a pessoa sair disso. Exatamente. Né? E é importante a gente entender essas características, porque aí a gente consegue fazer uma autoanálise e perceber, né? Não, meu raio azul eu preciso trabalhar, mas eu já consegui, eu já me encaixo melhor no raio azul, mas no amarelo, estou falando de mim, né? No amarelo dourado eu preciso encaixar mais uns negocinhos aí que tá mais difícil, então vou trabalhar mais o raio dourado, né? Claro que a gente precisa de Exatamente. todos, mas tem sempre um que a gente percebe que tá pior, né? Então vamos trabalhar. Isso mesmo. E a gente precisa ter essa autoconsciência. Muito legal. Vamos lá. Aí, Ana, bom, eu encerro. Peraí, que tem alguém fazendo alguma pergunta, mandando alguma coisa aqui. Oi, Marta, boa noite. Conseguiu entrar? A Alessandra botou aqui também. Há algum tempo estou notando que isso do dia, que o dia está mais curto. Isso. Eu não sei se o dia está mais curto ou se nós é que estamos muito atarefados. A gente vai se ocupando, né? Acho que é isso também, porque o dia tem o mesmo tempo, né? Mas esse aumento da vibração a nível planetário está dando essa sensação de o tempo correr todo ano, nossa, rápido, né? Aquela sensação de Realmente. muito. Realmente. É engraçado porque quanto mais você se organiza, é uma sensação e é real, porque às vezes a gente busca uma organização para sobrar tempo, né? E você, por mais organizado que você seja, o tempo ele não dá conta. A gente não dá conta dentro daquele pedaço ali. Ou a gente está fazendo demais, ou tem alguma coisa errada aí no tempo. Alguém está voltando ali, está passando o reloginho mais rápido, né? Uhum. Ana, então com o raio amarelo dourado, eu vim até aqui. Não sei se você tem alguma coisa que você queira acrescentar, ou se alguém tem alguma pergunta. Colocaria uma que eu sempre digo, Eu não estou seja ouvindo. teu, Não, você está ouvindo? Peraí, tá todo mundo ouvindo bem? Porque a minha internet tá ruim. Tá ouvindo, mãe? Então é a minha internet, Ana. Pode falar, Pedro. pronto. Então, eu sempre comparo as diversas correntes, banda, espiritismo, hinduísmo, todos falam as mesmas, porque o plano espiritual é semelhante. Essa é uma forma de avaliar que não tem a parte mediúnica, tá certo? Então, eu vejo sete raios, são sete orixás, a semelhança de orixás com os raios, as características de desenvolvimento, entendimento, crescimento. Então, você colocou de uma
momento, eu sou de que raio? Assim como a gente diz, de que orixá? Qual é o meu orixá tal? Mas isso é função do propósito que você vem para essa vida, certas tarefas. E qual é o complemento? Estudo dos raios são estudos de detalhes com relação às diversas que cada um de nós temos que fazer um desenvolvimento. Então, para a gente sempre estar raciocinando global, como um globo, não ficar é o raio, depois é o orixá, depois é o kardecismo. É uma coisa só. O que você acha? Perfeito, perfeito. É isso mesmo, Pedro. Eu acho que quanto mais a gente estuda sobre essas correntes todas, essas teorias todas, né? A gente percebe que nós fazemos essa separação. Eu estava até lendo também que o raio foi através do raio dourado que surgiram as primeiras as religiões, vamos dizer assim, né? Esse conceito religioso, né? Então você vê que um raio, né, determinou várias religiões para que a gente chegasse ao mesmo lugar. Então, com certeza, né? Não existe essa separação para eles, está tudo junto. Nós é que criamos essa separação e a gente vai se adequando para facilitar na nossa evolução mesmo, né? Lisa, que o orixá não encarna, e no caso do raio, o Chohan do raio, ele já foi um ser que nós conhecemos. É uma diferença, mas simplesmente é que a vibração não encarna, mas o ser que está envolvido naquele tipo de vibração, de cores, ele sim é um ser em evolução. Isso aí. Eu acho assim, né? Também que tudo no universo é uma questão de vibrações diferentes, frequência vibratória. Então, são seres que estão, a grande fraternidade, são seres que estão na direção do nosso planeta, do nosso sistema solar. Frequência vibratória altíssima, né? Então, assim como lá nos orixás também tem todo materialidade, eles também eles são de um nível muito. Os decretos todos devem ser falados em voz alta, porque é uma forma de você adensar mais aquela vibração que é muito elevada nos decretos, nas orações, e está trabalhando só com frequências diferentes, né? Então você está trabalhando, por exemplo, na que está mais aqui no nível mais terra-terra, ou no nível séria, mas tem outros seres dentro da hierarquia da Umbanda, dentro da altíssima vibração, que já estão trabalhando a nível planetário, mesmo, por exemplo, como é que se diz? Que são a nível da Terra, a nível planetário, tendo de responsabilidades maior. Só que a grande fraternidade, ela determina os maiores de evolução do planeta Terra, para onde a gente vai caminhar. Então, antes o Raio Dourado era dirigido pelo mestre Kuthumi, né? E agora é o Confúcio. O Kuthumi, ele já teve várias vidas, né? Um filósofo grego, ele já foi Baltazar como um dos reis magos, e ele ascensionou, né? Quando ele ascensiona, ele se transforma o mestre Kuthumi. Várias encarnações em diferentes religiões, passou pela Índia, entendeu? Então, em diferentes momentos e diferentes situações. Então, eles dirigem
base de pensamento filosófico, para onde o mundo vai caminhando. Ele que está... Todos do mundo, eles é que todo o pensamento deles está influenciando nos sistemas educacionais dos tempos atuais. Tudo vem dessa... É interessante que hoje o Pedro estava me falando que ele assistiu uma palestra que Pedro, aquele negócio que você falou, que antigamente, que há muito tempo atrás, a pessoa que ninguém podia ajudar, uma pessoa estava passando por um problema, não se ajudava, porque dizia, não, ele está passando aquilo por um karma, então você não vai interferir no karma dele, então você não mexe nele, ele tem que passar ele está crescendo, ele tem que passar pelo karma. Aí isso lá entre os hindus, que você tem que ter amor, filosófica, aqui dando toda a filosofia e tudo a nossa né? A minha internet está picotando muito, não estou conseguindo te ouvir direito, Ana. Não só da parte das outras religiões, que são tudo a mesma coisa, no caso dos raios, você evidencia aqueles que já ascenderam de destaque, como o Mestre Jesus e outros, enquanto que outros falam do dia a dia, mas um complementa o outro, um está ligado no terra a terra, o outro está já com conhecimentos e é um chorrando e um raio. Então, o sistema todo atividade, a gente tem que ultrapassar esses preconceitos, não, eu acho que legal é Umbanda, não, está tudo em conjunto, tudo é humano, faz parte de um plano divino que é muito... Dirigindo um raio foi aquele que esteve conosco, a grande maioria, porque o universo, a casa do meu pai, tem várias moradas. Ele pode ter evoluído em outro lugar, haja visto o Mestre Jesus. Mas, em resumo, passou por todas as nossas situações para atingir esse patamar. E vai haver um momento em que nós vamos ter outras capacidades de entender um plano maior ainda desses que a gente está aqui discutindo hoje. E isso que a gente está discutindo, que esse plano é muito... o conhecimento mais unificado das coisas, né? É isso. Boa noite, Sandra. Boa noite, Enio, que chegaram agora. Ana, a minha internet está muito instável, às vezes picota um pouquinho, mas eu estou conseguindo captar o que vocês estão falando, tá? Não sei se está ruim para mim aqui, se vocês estão me ouvindo. Alguém quer colocar alguma questão? Aí também está chovendo muito, Sandra? Aqui choveu e teve muito raio. Aí mexe com a internet. O raio era do ou amarelo? Eu ia ficar lá de baixo para ver se dava jeito. Você estava lá de boca aberta, esperando cair na minha cabeça. Ficava lá de boca aberta esperando, né, Sandra? Entendeu? E aqui em casa costuma cair no açude e sair fogo nas tomadas. É uma beleza. Eita, Lelê. Em cima da gente, é uma gracinha. Aqui caiu só violeta aqui em casa. Só violeta. Olha o índio, como é que ele ficou? Transmutado.
Mas assim, não sei se alguém quer colocar alguma questão aí sobre o raio dourado, se vocês ou sobre outra questão, né, da Grande Fraternidade Branca que a gente tem falado, né? Eu sei que esse raio aí, ele deu uma mexida comigo hoje o dia todo. Eu acordei de manhã. É um raio triste, nós temos que passar por ele. Não tem. Mas engraçado, Ana, porque logo de manhã me veio uma intuição e eu escrevi um postzinho que tem tudo a ver com o raio dourado, mas eu ainda não fiz associação ao raio dourado. Agora eu estou associando, falei, gente, eles estão trabalhando esse raio dourado em mim desde sempre, mas hoje deu uma intensificada, né? O que você escreveu no post? Deixa eu achar aqui que eu vou te falar, peraí. Deixa eu pegar aqui. Eu coloquei assim, aprenda a fechar os olhos, silenciar a mente e ouvir por meio dos seus sentidos. Permita-se transcender e além daquilo que é tangível e você terá insights incríveis. A vida está para além de nós. Foi uma coisa que veio, aí eu escrevi, mas não estava pensando nisso. E tem a ver, né, com esse silêncio, né? Exatamente, vem intuitivamente, essa é a sabedoria, é que você capta algo muito maior, não é a análise da parte intelectual, vem, né? Você vem direto. Eu falo uma coisa com o índio, assim, nós temos no grupo de capoeira, nós temos um rapaz que ele não teve estudo, né? Assim, ele praticamente mal escreve, mal lê. Mas ele tem uma sabedoria, Ana. Ele sabe falar sobre todos os assuntos. Ele do grupo, né? Eu sempre falo isso com o índio. Para mim, ele é o mais sábio que tem ali, porque ele sabe falar sobre aquilo, ele sabe um pouquinho de cada coisa e ele fala, às vezes, profundamente unindo essa sabedoria com a questão do amor, de se colocar no lugar do outro. Aí eu fico observando, às vezes a gente acha, né, que ser sábio é ter muito conhecimento, não tem nada a ver. Né? Tem nada a ver. É aquele que pratica e que demonstra e manifesta essa sabedoria divina. A sabedoria divina, não é a sabedoria material, não é o conhecimento material, né? E isso é muito legal. Eu acho interessante, eu acho assim, a gente conhecer outros nomes do raio dourado, seres, porque às vezes a gente lendo ou fazendo, parecem seres que estão dentro do raio dourado. A gente assim, o Confúcio, e ele é o dirigente do Raio Dourado, também tem outro, como o que é o um instrutor de mundo, né? Outro ser que é dourado, né? Outro Raio Dourado que a gente o Alcu, que também é chamado mestre tibetano. Ele foi um discípulo do mestre Kutum. Né? Então, e ele atuou muito com uma que ele é que foi o que canalizou as obras para ela, ele é que instruiu com que ela escrevesse esses livros. Então, eu estava vendo um vídeo agora, Ana, desculpa te interromper. Estava até mostrando para o índio um vídeo que eu achei que são dois rapazes e eles resumem toda essa história da Grande Fraternidade Branca e eles vão falando sobre tudo isso, né? De como ela... De uma forma simples. Demora uns 19 minutos, 15 minutos o vídeo. Vou colocar lá depois no grupo de estudos. Porque ele vai falando justamente desde essa criação de todas as pessoas, todo mundo que passou por isso, da caixa onde ela recebia as mensagens que eram materializadas, né? Eram mensagens físicas, assim, que não eram canalizadas, né? Era materializado fisicamente. Aí eles vão falando sobre aquilo tudo.
outro é o eles são, vamos dizer assim, os pais da sexta. Nós somos da quinta raça raiz, mas eles são estão começando, esses seres da sexta raça raiz estão começando a encarnar na Terra. Esses seres vêm com características mais evoluídas. Então, esses filhos da sexta raça raiz, eles vêm preparando para a grande mudança planetária e a instauração de idade de ouro no nosso planeta. Então, tudo é uma evolução. Então, você vê que isso tudo faz parte que está vindo lá de cima, lá do alto, e que vai se materializando e vai se densificando no plano. É isso aí. A Sandra está perguntando aqui, Ana, que todos com personalidade oriental, por que será? Todos passaram, né? O Kuthumi teve, vamos dizer assim, não é que ele fosse personalidade oriental, ele também foi Francisco em pleno... Não, mas muitos passaram, tiveram essa experiência no Oriente. Então, também do Oriente vem uma filosofia mais antiga dentro do nosso planeta, né? Do Brasil vai ficar difícil, porque nós temos os anos. Evolução nesse período não vai ser. Então, não vai aparentar, porque é uma encarnação dele. Quando ele foi João Batista, ou característica. E outro, essas colocações de fisionomia, isso não já está num patamar de bastante mais, no caso, por exemplo, da Ramatiz. É a última encarnação que ele teve lá na Indochina, um sacerdote de 17 anos, não é a realidade dele, tá certo? É uma das realidades. Então, a gente não pode ficar olhando a fisionomia e a fisionomia representa alguém. Não. Ele já reencarnou, lá foi... Só que eles, quando se e querem se aproximar dos nossos planos, eles, às vezes, podem aparentar, podem ter uma que nós possamos identificar. Ué, gente. Estão me ouvindo? Tá lá. Aproximam dos planos da Terra, identificar, eles conseguem se materializar de uma determinada forma. É isso, né? A gente percebe a única imagem, certeza historicamente de lentos. Na verdade, você não tem como aquilatar, tá certo? Ele coloca ali muito bonito, eu gostaria até de ser um mestre, aquele contorno todo facial, muito bonito, mas vai tentando, né? Mas, por exemplo, Mãe Maria, que também já ascensionou, ele levou 6 meses fazendo um retrato falado de Maria, como é que a Maria... Então, que inclusive é o retrato da que a Maria que a gente tem na salinha dos cristais. A fotografia, quer dizer, a fotografia não, o retrato falado que ele ditou para um artista. Maria se apresentava quando se aproximava dos planos físicos. E é o retratinho que a gente tem da Maria lá. Que legal. Na verdade, ela pode fazer uma ideoplastia. É uma ideoplastia,
Ele já Então, não tem forma mais, assim, né, Ana? É luz, né? É energia, né? É. A Sandra também Por perguntou. isso são eles vão para um planeta que precisa ser entendido, eles têm a capacidade de essas energias para se materializar, para serem entendidos daquela maneira, né? Usar as energias para formar o formato que é entendido naquele planeta ou naquele mundo. Uhum. A Sandra também perguntou se a disciplina oriental tem a ver com isso, né? Com certeza, o pessoal medita mais. Sim, sim. A disciplina oriental mas e foram disciplina de que forma? Como assim disciplina? É só esse controle das Esse emoções, autocontrole, né? Deve ser. dos corpos inferiores, né? A questão, eles silenciam muito, porque o Índio estava falando aqui, eles meditam muito, né? Tem muita concentração. Muita eu, concentração e esse silêncio também. eu penso que tem a ver com aquilo que você colocou. Hoje o tempo não dá para você ter essa possibilidade. O tempo que ele conviveu no planeta, que hoje ele não reencarna mais, havia o tempo, você ficava olhando a vaquinha no caminho, e caminha outra, e mugia, então o rio passava lentamente, como diz o Buda, o barqueiro andava, tocava, do alaúde lá da vida. Você já viu o alaúde? Eu não vi nem barco, nem alaúde, nem nada passando. Não dá tempo, não dá tempo. Então, nós temos que nos colocar no... quando eles tinham essa situação. Né? Eu não estou tirando o mérito deles. Sim, mas era um outro momento, né? Exatamente, exatamente. Hoje você está envolvido no tudo, no todo. É isso aí. Muito bom. Alguém quer colocar alguma questão? Ana Lúcia Fono, que também sabe muito aí, ó, dos mestres. Quer falar alguma coisa? Não? Ângela, Sandra, Eva, Letícia, Rosemary, Marta, todo mundo, Maria Luísa, Ali. O Enio, de vez em quando, na astronave dele, e vai visitar esses elementos. Ele deve ter coisa para contar pra gente. Mas ele está enrustido. Ah lá, a Sandra tá fazendo com a cabeça que sim, que ele tem coisa para contar pra gente. Gi, é porque eu tô Oi. com fungo no dente. Ah, tá bom, não tem problema não. Tá joia. Bom, ninguém quer falar mais nada, colocar nada? Um decreto no final, você ia botar um. Eu tenho aqui, eu vou compartilhar com vocês o que eu tava, né, sentindo hoje. E aí fiquei pensando, né, qual o decreto que a gente poderia fazer. Eu coloquei o decreto do tubo de luz e também eu coloquei aqui para a gente escolher juntos, né, a grande invocação. E coloquei a música de São Francisco de Assis para a gente ouvir no final, que eu acho que resume bem aí o raio dourado, né? O que vocês preferem, a grande invocação ou o tubo de luz? Pode ser. Podemos entrar no tubo de luz? Não, né? O tubo de luz é para proteger, né? Acho que a gente podia fazer a grande invocação. Os dois. O Enio falou os dois. Faz o tubo de luz e depois a grande. Vambora! Então vamos embora. O Enio não pede, ele manda. Isso aí. Deixa eu colocar aqui o tubo de Eu luz. de volta, hein? E depois a gente faz, então, a grande invocação e a gente encerra ouvindo aí a grande invocação dentro do tubo de luz, ó. Tá vendo? Ah, Tá vendo só? E aí depois a gente encerra, né, com a música de São Francisco, né, que tem tudo a ver aí com esse raio, que a gente consiga desenvolver esses atributos tão importantes, né, que essa canção diz. Ô, Gi, Oi? eu tenho muitos decretos, não estou podendo falar muito. Se Aham, você precisar,
Claro que preciso. Manda para mim, que aí a gente vai usando aqui. Legal. Tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos fechar nossos olhos um pouquinho, respirar. Nos imaginar dentro de um tubo, de um cilindro de luz. E juntos nós vamos nos selar dentro desse tubo de luz. Vamos lá? Presença do Eu Sou tão amada, sela-me no tubo de luz da chama dos mestres ascensos, em nome de Deus agora invocada. Que ele liberte o meu templo de toda a discórdia que me é enviada. A chama violeta invoco agora, para todo desejo consumir, e arder pela liberdade até no seu fogo me fundir. E vamos fazer então a grande invocação. Se vocês puderem fazer junto. Do ponto de luz na mente de Deus, que flua a luz às mentes dos homens, que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, que flua amor aos corações dos homens, que Cristo retorne à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens, propósito que os mestres conhecem e servem. Do centro, a que chamamos raça dos homens, que se realize o plano de amor e de luz, e se feche a porta onde se encontra o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano divino sobre a terra, hoje e por toda a eternidade. Amém. E aí eu vou colocar agora essa oração de São Francisco. Pedir que todos se mantenham em prece, ouvindo, né, essa oração. Que a gente possa pedir aí, né, aos seres do raio dourado para nos iluminarem, Mestre Kutume, Mestre Lanto, Confúcio, Jivalku, todos os seres que atuam nesse raio, nos dando sabedoria, discernimento. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser
pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Então, agradecemos a Deus e a toda a espiritualidade de luz que se fez presente no nosso estudo. Agradecemos por todo o aprendizado. Pedimos a todos os seres do raio amarelo dourado que nos deem sabedoria, discernimento, iluminação nos nossos pensamentos, sabedoria com amor, com esse amor incondicional que transcende o nosso ego, supera o nosso ego e nos liberta. Que Mãe Maria também possa nos acolher todos aqueles pelos quais nós rezamos hoje aqui, nós pedimos que possa nos acompanhar durante toda essa semana. Pedimos aos seres de luz, ao Mestre Jesus, que envie seus raios de amor, de cura e de saúde sobre nós, que possamos todos ter um Natal abençoado, mesmo que aqueles que não poderão estar perto das suas famílias, mas que seja um momento de renovação, de renascimento, renascimento da nossa fé, da nossa esperança, do nosso amor, da nossa humanidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, filhos e filhas de Deus, agora e na hora da nossa vitória, sobre os nossos erros, a doença e a morte. E assim é, graças a Deus. É isso, pessoal. Então, só para a gente lembrar, nós agora só teremos estudo na sexta-feira, no dia 8 de janeiro, né? Porque semana que vem... Todo mundo está me ouvindo? Estou de férias. Estamos de férias. Vocês estão me ouvindo? Porque está todo mundo travado para mim. Agora, acho que foi. Estamos. Tá. Então, tá bom. Minha internet está muito ruim, gente. Vejo vocês paradinhos assim, não escuto picotando. Bom, então a gente retorna no dia 8 de janeiro, na próxima sexta-feira, depois do Ano Novo. Tá bom? certo. Segunda a gente tem estudo, né, Ana? Coloquei lá o vídeo que vai ser